Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiver na Judéia, que fujam para os montes, os que estiver no meio da cidade, que saiam, os que estiver nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, irmão, tem sido um tema polêmico no meio da escatologia. Escatologia é a ciência ou a doutrina que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos. E por que esse tema tem sido um tema polêmico e complicado? Porque fala-se de uma grande tribulação, e esta grande tribulação virá com a manifestação do anticristo, que nós temos certeza que esse anticristo está em Apocalipse capítulo 13, um político com poder sobre nações e sobre o mundo, e Deus vai permitir ele por um determinado tempo, até que o tempo da ira se complete. Só que estão pegando esse tema, esse assunto aqui da grande tribulação, que Jesus falou em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13, e em Lucas capítulo 21, e estão falando que esta grande tribulação, ela seria a grande tribulação para o tempo do anticristo. E eu quero dizer para você, irmão, que se nós lermos o sermão escatológico, o sermão profético, em Mateus 24 e em Lucas 13, quando chega a parte da grande tribulação que Jesus está falando, ele vai falar muitas coisas que a gente não compreende para que tempo Jesus está falando aquilo. Mas quando nós pegamos o Evangelho sinótico, que tem as mesmas passagens, o Evangelho sinótico é aquele que tem a mesma passagem, aí pegamos o sermão escatológico de Mateus 24, o mesmo sermão escatológico que Jesus pregou em Mateus 24, está escrito também em Marcos 13, e o mesmo sermão escatológico que Jesus pregou em Mateus 24, em Marcos 13, eu estou dizendo que Jesus pregou, né, que foi registrado, lógico, também está registrado em Lucas 21, só que em Lucas 21, ele define muito claramente, que essa grande tribulação, que Jesus se referiu naquele sermão, Jesus estava falando sobre a tomada de Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito. Ali naquele sermão tem pelo menos, irmãos, Jesus fala de pelo menos duas grandes tribulações. Jesus fala de uma grande, em nenhum momento ele usa a palavra grande tribulação, né? A epígrafe do texto, os teólogos que colocaram a grande tribulação, mas em nenhum momento Jesus fala a grande tribulação. Ele fala de tribulação, ou uma grande tribulação, certo? Então, se nós observarmos atentamente o texto de Lucas, nós vamos ver que Jesus está falando de pelo menos duas tribulações, tanto o texto de Lucas, de Mateus, está falando de uma tribulação contra a igreja, com a igreja apostólica, a igreja medieval, a igreja primitiva, aliás, a igreja primitiva. Jesus fala de uma grande tribulação para eles, que eles seriam levados para as sinagogas, alguns seriam mortos, outros seriam entregues pelos próprios pais, pelos próprios familiares, e haveria uma perseguição muito grande, como houve perseguição por vários imperadores romanos, mataram muitos cristãos nessas perseguições que houveram, houve grandes tribulações para ele.
E Jesus fala também no mesmo sermão escatológico de outra grande tribulação, mas agora voltada para o povo judeu. Ele diz aqui muito claramente, eu não tenho dúvida disso, aqui no verso 22, né, que ele está falando da grande tribulação, de Lucas 21, porque dias de vingança são para este povo. Que povo? Aliás, dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criaram naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Lá em Mateus e Marcos, Jesus não dá esse detalhe. Já Lucas colocou esses detalhes, que seria ira contra este povo. Que povo? Povo judeu. Ai das grávidas, ai dos que amamentaram. Sabe o que o historiador Josefo, Flávio Josefo, escreveu? Que ele estava na época lá, ele é contemporâneo da época. Ele escreveu vários volumes de livros históricos. E ele disse, irmão, que quando o general Tito cercou Jerusalém, que Jerusalém ficou cercada por 3 meses, e começou a faltar mantimento, não podia mais entrar, alimento, os mercadores não entravam, ninguém podia sair, estava todo mundo lá morrendo de fome. Os judeus estavam todos lá morrendo de fome dentro de Jerusalém, não podia sair. E o historiador disse que quando eles iam a casa fechada, eles acreditavam, lá tem comida. E eles entravam naquela casa que estava fechada, que tem comida lá. E quando eles entravam naquela casa que tinha comida, eles espancavam os velhos. As mulheres que estavam comendo, eles arrancavam os cabelos dela para tomar comida. O historiador Flávio Josefo diz que todo tipo de amor e sentimento que o ser humano tem um para com o outro, familiar, do pai para o filho, foi colocado ao lado. Que as mães, quando viam seus filhos comendo, tomavam a comida da boca dos seus filhos para poder se alimentar. Ai das grávidas que alimentaram naquele dia. Segundo o historiador Flávio Josefo diz que algumas mães pegavam seus filhos e diziam: ó pobre criança, para quem será neste tempo? Para a guerra, para a morte? E após dizer isso, ela pegava a criança, seu próprio filho, matava a criança, assava uma parte da criança, comia, e a outra parte ela guardava para comer nos dias seguintes. Então, houve essa grande tribulação, povo judeu, como nunca houve nem jamais haveria. Por quê? Porque, irmão, na verdade Israel, Jerusalém, ela foi destruída mais de 40 vezes. E o povo judeu foi disperso várias vezes por várias nações. Uma das maiores dispersões do povo judeu, depois que ele se tornou nação, foi no ano 600, quando no tempo que o profeta Jeremias e os demais profetas estavam profetizando sobre o arrependimento do povo, mandando o povo se arrepender, e o povo não se arrependeu. Veio o povo caldeu veio, Babilônia, e levou aquele povo judeu cativo. Eles passaram 70 anos fora da sua pátria. Foi o maior tempo que Jerusalém passou fora da pátria, foi 70 anos. Só que essa que Jesus profetizava, dessa grande tribulação para o povo judeu, que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, depois que com o cerco de Jerusalém, a tomada lá pelo general Tito, o general romano, o povo judeu passou quase 2000 anos, irmão, quase 2000 anos fora da sua pátria. Em todos os outros cercos, você vai ver dados históricos lá em Reis, você vai ver que o povo era comum, eles comiam as crianças cozidas, eles mataram as crianças para comerem, para não morrer de fome, comer esterco de pomba, esterco de vaca, cabeça de jumento, e vender isso por alto preço, e para eles era coisa impura para comer, mas eles comiam para não morrer de fome. Em todos os tempos de tribulação que Israel passou, teve isso, mas a maior tribulação que eles passaram, foi por conta dessa questão. Todas foram iguais, em termos de sofrimento, de mortes, de assassinatos, de crianças mortas, despedaçadas. A única diferença do cerco de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito, foi que o povo passou quase 2000 anos disperso. A diferença foi essa. Então entenda uma coisa, irmão. Esse texto aqui está falando, essa grande tribulação de Mateus 23, Mateus 24, aliás, Marcos 13, Lucas 23, não é a grande tribulação
que a igreja vai passar. Ah, pastor, então a igreja não vai passar pela grande tribulação, por uma grande tribulação? Vai sim. A igreja vai passar por uma grande tribulação. Porque, corretamente, todos dizem a uma só voz, teólogos, não teólogos, mas estudiosos das Escrituras, a uma só voz dizem que a tribulação do último tempo, que é chamada também de grande tribulação, será quando o anticristo se manifestar. Isso aí todo mundo concorda com isso. Só que o equívoco está onde? Que muitos, eu digo a maioria, pensa que antes do anticristo se manifestar, a igreja vai ser tirada. É aí onde está o equívoco, aí onde está o erro. Porque muitos dizem que a igreja não vai ver o anticristo e que a igreja não vai passar por uma grande tribulação. E isso é um erro. Por quê? Porque a igreja vai ver sim o anticristo, a igreja vai passar sim por uma grande tribulação no período do anticristo. A igreja vai ver o anticristo e a igreja vai passar por uma grande tribulação no período do anticristo. É um equívoco achar que a igreja não vai ver a manifestação do anticristo e não vai passar pela grande tribulação do período do anticristo. Para conferir isso, vamos lá, vamos começar a abrir Bíblia. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver, a grande tribulação do último tempo. A grande tribulação da igreja primitiva já passou. Cristãos foram mortos na arena do Coliseu, devorados por leões, amarrados em postes, queimados vivos, foram arrastados pelas ruas e despedaçados, foram cobertos de pele de ovelha, os cães lhe mordiam até deixá-los debilitados, depois vinha um carrasco que matar, foram decapitados, crucificados, enfim. A grande tribulação da igreja primitiva, eles já passaram. A grande tribulação do povo judeu, eles também já passaram, no ano 70, depois no ano 70 e diante, até 1948, que foi quando Israel voltou a ser nação. Agora, a grande tribulação da igreja moderna, vamos dizer assim, da igreja do tempo atual, da igreja que vai ver e passar pelo arrebatamento, essa vai acontecer no tempo do anticristo, que alguns, irmão, a coisa que eu detesto, irmão, é forçar texto para tentar explicar uma coisa que o texto não está dizendo. Eu não gosto disso. Vi um pastor tentando explicar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Ele leu o mesmo texto que eu li aqui, que eu vou ler com vocês, só que ele pulou tudo que o texto diz. Foi lá para frente, para um versículo. Então aí fica complicado a gente conhecer o que realmente vai acontecer. Então é muito melhor a gente saber da verdade, se preparar, não é verdade, irmão? É melhor. É melhor saber que vai vir uma tribulação para a igreja, um tempo de angústia, tempo de perseguição, de morte. E a gente se preparar para isso do que a gente ficar voando, achando que isso não vai acontecer. Então vamos ver. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Do verso 1 ao 4 diz: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus, o Messias, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, Cristo não virá, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O texto está falando, irmão, da manifestação do anticristo, do homem do pecado, o filho da perdição. O texto está falando que ele vai se manifestar, mas o texto foi escrito exatamente para a igreja, exatamente para explicar para a igreja que a igreja só vai ser arrebatada, o texto está dizendo, depois que o anticristo se manifestar. Ele diz muito claramente: não será assim, ou seja, Cristo não virá buscar a sua igreja sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o anticristo. O que é que ele está dizendo? Que o anticristo vai se manifestar. Isso é uma evidência, é um fato.
Isso todo mundo fala a mesma coisa. Agora, a divergência está onde? Que uns dizem que a igreja não vai ver o anticristo, portanto não vai passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento. E o texto aqui já está dizendo o contrário. O texto está dizendo muito claramente que a igreja vai sim ver a manifestação do anticristo, logo vai passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento. Então, irmãos, nós veremos a manifestação do anticristo. A igreja vai ver. É claro que nós aguardamos o arrebatamento acontecer a qualquer instante, mas, porém, aliás, mediante os sinais que Cristo falou. E um dos sinais para que a igreja seja arrebatada é a manifestação do anticristo. Quando o anticristo se manifestar, então nós saberemos que o tempo está próximo. Agora, o dia e a hora, ninguém sabe, mas que o tempo está próximo, nós saberemos por conta disso. Desejamos muito que fosse na nossa geração. Ah, pastor, então não temos que esperar Jesus vir a qualquer momento. Não temos. Mas a igreja primitiva esperou e Jesus não veio. Os demais homens de Deus, de todas as gerações e séculos, nós estamos no século 21 depois de Cristo, irmão. 2100 anos depois de Cristo. Aliás, 2000 anos depois de Cristo. E Jesus não voltou ainda, e a igreja esperou a vinda de Jesus de todas as gerações. E por que Jesus não veio? Porque os sinais não se cumpriram. Os sinais que ele deu ainda não se cumpriram totalmente da forma como ele falou. Então o anticristo vai se manifestar. E com a manifestação do anticristo, meu irmão, eu vou lhe dizer, que você coloque isso no seu coração, e acaba com esse negócio de pensar que a igreja não vai passar por uma grande tribulação, que a igreja vai passar sim por uma grande tribulação. E quando o anticristo se manifestar, a igreja moderna vai sofrer a maior perseguição de toda a história. De toda a história da igreja. E por que vai ser a maior perseguição de toda a história da igreja, desde que a igreja foi fundada pelos apóstolos? Porque vai ser uma perseguição global. A igreja naquele tempo foi perseguida lá dentro do Império Romano. A igreja foi perseguida dentro do Império Romano. O apóstolo Paulo pregou dentro do Império Romano. Paulo nunca saiu de dentro do Império Romano. Pregou na Itália, pregou na Ásia, tudo fazia parte do Império Romano. Paulo não saiu do Império Romano para pregar em nenhum outro lugar. E a perseguição foi toda gerada ali dentro. A igreja foi perseguida ali. Agora, a grande tribulação que a igreja vai sofrer antes do arrebatamento é uma perseguição, uma tribulação, uma perseguição de proporções globais. Com a manifestação do anticristo, a igreja vai ser perseguida não só no império, porque o império romano era muito grande, mas não era o mundo todo. E o império do anticristo vai envolver o mundo inteiro, todos os continentes. Então a perseguição contra a igreja, na manifestação do anticristo, irmão, vai ser em todo o globo terrestre. Não haverá um continente, não haverá uma nação, não haverá um estado, uma cidade, um povoado onde a igreja não seja perseguida. Vai ser uma perseguição de proporções globais. Então, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, para nós darmos sustentação ao que nós estamos dizendo. Nós estamos vendo aqui que a igreja vai ver a manifestação do anticristo. E nós estamos vendo que, com a manifestação do anticristo, a igreja do arrebatamento, que é a igreja da última hora, a igreja do tempo da modernidade, que é a igreja atual, ela vai sofrer a maior perseguição que a igreja já sofreu em toda a sua história. Porque será uma perseguição em todos os continentes, países, estados, cidades do mundo inteiro. Então, quando o anticristo se manifestar, então nós estamos aqui provando, mostrando para vocês hoje que vai haver sim uma grande perseguição, uma grande tribulação contra nós, contra a igreja. É isso que nós vamos tentando provar hoje aqui. Apocalipse 13. Aqui é a manifestação do anticristo, presta atenção. Verso 1. Aqui João diz o seguinte: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como o de leão.
E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Essa besta aqui é o anticristo, é um político. Nós já estudamos isso no passado, eu não tenho tempo para mostrar isso hoje. Estou só lendo aqui o que é que vai acontecer com a igreja. E adoraram a besta, verso 4, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha o poder que ela vai ter. Ninguém vai poder batalhar contra ela. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi permitido, olha o detalhe aqui agora. O anticristo já se manifestou, o texto diz que ele tem um poder extraordinário, sobre toda tribo, língua e nação. O mundo inteiro está prostrado diante dele, está todo mundo admirado com a potência que ele é. E agora diz no verso 7, e ele vai blasfemar contra Deus. E no verso 7 diz que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Presta atenção, irmão. O texto está dizendo no verso 7 o quê? Aqui do verso 1 até o verso 6, a manifestação do anticristo. Ele surge no cenário como um político poderoso. As sete cabeças são poder, os reinos que ele tem. Os 10 chifres são sobre a cabeça, 10 diademas sobre as cabeças, nome de blasfêmia, 10 chifres. Os 10 chifres também são reinos que ele exerce o poder. Ele é uma potência mundial. Ele surge no cenário, o mundo inteiro se curva diante dele. E a Bíblia diz que todo mundo debaixo do céu, tribo, língua e nação, se prostra diante dele, e ninguém pode vencer ele. E ele vai fazer guerra contra os santos e vencê-los. E quem é os santos, irmão? Me diga. É a igreja. Amém? Os santos é a igreja. Não, pastor, mas aqui é a segunda chance. Que segunda chance, meu irmão? Quem inventaram essa ideia doida de negócio de segunda chance? Fica até um pouco assim, já estou começando a ficar irritado com esse negócio, segunda chance, segunda chance. Não existe esse negócio de segunda chance, meu irmão. Não há um único versículo na Bíblia que diga que haverá uma segunda chance depois do arrebatamento. Outro dia uma pessoa tentou me explicar: não, pastor, a igreja vai ser arrebatada, o Espírito Santo vai subir com ela. Sim, amém, irmão, glória a Deus, eu entendo isso. Aí depois os que ficarem, que se converter, aí vão ter que morrer para ser salvos. Eu digo: irmão, como é que o povo vai se converter se o senhor acabou de dizer que o Espírito Santo subiu com a igreja? E vai subir mesmo. E como é que vão se converter, meu filho? Se quem convence o homem, quem converte o homem é o Espírito Santo. E outra coisa, se essa tal dessa segunda chance, eles vão ter que morrer para poder ser salvo, ter vida eterna, então eles vão ter que ressuscitar. E como é que eles vão ressuscitar se a primeira ressurreição já aconteceu na hora do arrebatamento? O Apocalipse 20 diz que a segunda ressurreição é para quem vai ser condenado. Então não tem sentido, irmão, não tem sentido. Esse povo aqui, que o anticristo está perseguindo, sim, com a sua potência mundial, que o anticristo está perseguindo, os santos que ele está perseguindo somos nós, é a igreja antes do arrebatamento, amém? Não tem pra onde correr. Eu até queria mesmo, né, até queria mesmo que não tivesse essa grande tribulação para nós, mas vai ter. O que a gente pode fazer? Vamos fazer vista grossa, vamos distorcer os textos da Bíblia para poder? Não, se vai ter e acabou. Então a gente só tem que se preparar. Então nós vimos aqui que ele vai se levantar, o texto é muito claro, ele vai blasfemar contra Deus, vai fazer guerra contra os santos e vai vencer nós, irmão. Nós não vamos poder resistir o poder com que ele vai vir, como a igreja primitiva também não pôde resistir às autoridades naquele tempo, que foram mortos, foram assassinados, não puderam resistir, Deus permitiu. Era um tempo de peneira, um tempo de provação.
para aprovação. Um tempo de provação para aprovação. A igreja estava sendo provada para poder ser aprovada. E isso vai acontecer também antes do arrebatamento com a igreja que estiver aqui na terra. Por isso, bem-aventurado aqueles que morrerem antes desse tempo, que partir para Cristo antes desse tempo. Bem-aventurado o nosso irmão José Ayrton, que já partiu, e os demais. Então, meu irmão, nós estamos vendo aqui, ele vai fazer guerra aos santos e vencê-lo. Aí logo em seguida vai se unir ao anticristo um outro personagem, que as escrituras chamam de o falso profeta. E a perseguição ela será brutal. Vê aí Apocalipse, aí o verso 11 agora. Isso aqui é o falso profeta. Apocalipse 19, verso 20 prova isso, mas nós não vamos abrir não. O propósito não é esse aqui hoje não. Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, ou seja, ele tem todo o poder da primeira besta, mas junto com ela. Tem que estar na presença dela, unido com ela. E faz que a terra e os que habitam nela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Pronto. Agora entenda uma coisa. Surge no cenário essa outra figura, que é chamada de o falso profeta, que vai se unir ao anticristo, e vai exercer um poder tão extraordinário, que ele vai fazer tão grandes sinais, vai fazer até fogo descer do céu à terra à vista dos homens. Vai fazer uma imagem à besta, vai dar fôlego a ela vai falar. Vai ordenar com que todos que não adorem a imagem da besta sejam mortos. E vai perseguir os que não quiserem aceitar o sinal na mão direita ou na testa. Que é isso? Lembra de Daniel? Os invejosos contra Daniel, os instrumentos de Satanás no tempo do profeta Daniel, disseram: rapaz, nós não vamos encontrar ocasião contra Daniel, a não ser na lei do Deus dele. O que é que nós vamos fazer? Rei Ciro. Rei Ciro é o seguinte: o senhor é um rei muito maravilhoso, muito bom, faça um decreto aí, que dentro de 30 dias, o homem que fizer oração a outro Deus, que não seja o Senhor, seja jogado na cova dos leões. Pronto. Baixaram um decreto, que ninguém podia dobrar o joelho, nem orar, nem falar com outro Deus, a não ser com o rei Ciro. Aquilo ali para que era? Para perseguir os homens de Deus, criando leis, porque ele sabia que Daniel ia ultrapassar, porque Daniel era fiel a Deus, e no que Daniel era fiel a Deus, ele ia ultrapassar a lei do rei, que o rei tinha baixado, embora Daniel obviamente cumpria todas as leis, apenas as leis que ultrapassavam a vontade de Deus é que ele não cumpria. Então, quando eles baixaram esse decreto, pensaram: pô, Daniel não vai cumprir essa lei, porque ele é devoto demais ao seu Deus, fiel demais ao seu Deus, então aí a gente pega ele e mata ele. É a mesma ideia que o diabo vai usar, meu irmão, na grande tribulação que virá contra a igreja. Não, eles não vão simplesmente poder baixar um decreto: olha, está proibido ser cristão. Não vai poder apenas baixar um decreto. Pelo contrário, poder que ser cristão vai poder sim, certo? Agora, os verdadeiros cristãos, eles sabem que jamais se dobrarão diante da imagem da besta. Os verdadeiros cristãos jamais eles sabem que jamais vão aceitar o selo da besta, ou na mão direita ou na testa. Ninguém pode comprar nem vender, isso está ligado à movimentação financeira. Ninguém pode comprar nem vender se não tiver esse selo. Eles sabem o que? Tem muitos cristãos aí, mas tem as falsas igrejas
e a verdadeira igreja. Então baixar um decreto proibindo ser cristão não resolve, deixa o povo ser cristão. Mas vamos baixar um decreto aqui o seguinte: quem não adorar a imagem da besta vai ter que ser morto. Está aí, nós lemos agora. E os verdadeiros seguidores de Cristo jamais vão negar Jesus para poder se prostrar diante da imagem. Então nessa hora a gente mata eles. E é isso que vai acontecer. Vai ser baixada essa lei mundial. Não é numa nação, não é num continente, num estado. É uma lei global pelo domínio do anticristo. O único homem que conseguiu resolver o problema financeiro do mundo, o único homem que conseguiu unificar todas as religiões, o único homem que conseguiu trazer paz para a terra, pelo menos por um período, uma falsa paz, para poder ganhar a confiança do povo, é o anticristo. Está todo mundo prostrado diante dele. Então logo ele vai baixar esse decreto. E a perseguição, meu irmão, vai ser brutal. Vai ser brutal. Então a perseguição, ela vai ser minuciosa contra os verdadeiros seguidores de Cristo em todo o mundo. E haverão morte em massa contra aqueles, nós, considerados como rebeldes do sistema da paz mundial. Nós vamos ser considerados como rebeldes do sistema da paz mundial. Porque nós não vamos aceitar, a igreja não vai aceitar o sistema dele, o governo dele, o domínio dele, a política dele, o selo dele, e muito menos se dobrar diante da imagem dele. A igreja verdadeira não vai aceitar. Os outros aí, por que o falso profeta entrou no cenário fazendo milagre? O falso profeta lembra de quê? De religião. Aí vem um religioso, para quê? Para induzir as religiões. Não, isso é de Deus. Está aí a religião aí, está aí, milagre, prodígios, sinais, é de Deus, vamos pegar. Vamos, isso aí é bênção de Deus. E aí, meu irmão, mas a igreja não. A igreja vai ser perseguida de uma forma minuciosa. Vão procurar em todos os lugares, em todas as partes, de todos os meios, de todas as formas. E a perseguição vai ser minuciosa e haverá mortes em massa. Morte em massa. E uma perseguição brutal. Porque nós vamos ser tidos por rebeldes da paz mundial. Está todo mundo em paz. Católico não prega mais contra evangélico não prega mais contra católico, muçulmano não estoura mais bomba. Até os muçulmanos estão unidos, se unirão ao cristianismo e a todas as demais religiões. Como é que nós, um bando de Zé Ninguém como nós, vai estar pregando aí, vocês estão errados, se convertam a Jesus, se arrependam, não aceite esse selo? Nós estamos sendo rebeldes, porque o selo foi uma bênção que trouxe paz para o mundo. É isso que eles vão dizer. Então, meu irmão, por conta disso, a perseguição será ainda mais forte contra nós. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 14, verso 9 ao 13. E os seguiu o terceiro anjo, o mensageiro, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, que é o anticristo, e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Paciência por quê, irmão? Paciência porque nós vamos ter que suportar. Ser fiel a Deus nessa hora aqui vai ser difícil. Tem gente que murmura porque está faltando alguma coisinha. E nessa hora aqui, que a perseguição. Você sabe por que Paulo aconselhou ao solteiro ficar solteiro? Lá na carta de Coríntios? Por causa das perseguições. Por que Paulo aconselhou os irmãos da igreja naquele tempo a não se casarem? Porque ia se casar ia ter família, ia gerar filhos.
e a perseguição violenta que eles estavam sofrendo. É melhor sofrer uma perseguição só do que tendo família, filhos. E Paulo estava querendo poupar os irmãos disso. Então, irmãos, nesse momento, ele diz que aqui está a paciência dos santos. Por quê? Porque a perseguição vai estar acontecendo. E nós vamos saber o quê? Se nós colocarmos o sinal da besta, se nós nos dobrarmos diante da imagem da besta, ele diz aqui que serão condenados, beberão do cálice da ira de Deus e serão atormentados por todo sempre. E nós, sabendo disso, nós não vamos negar o Senhor. Nós vamos ser fiel até a morte. Então, nesse momento, ele diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui vai precisar de paciência, quer dizer, de força para suportar, para ser perseguido até a morte e permanecer fiel a Deus. E ele diz, verso 13: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras acompanhem. Quer dizer, vai ser, ele diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem, porque a perseguição vai continuar. Eu fico imaginando, irmão, aqueles cristãos, alguns historiadores dizem, que na época das grandes perseguições que houve por Vespasiano, imperador romano, por Nero, as grandes perseguições que houve, era tão grande as tribulações que os cristãos sofriam, que alguns deles preferiam logo ser martirizados, queria morrer logo, que não aguentava mais, queria logo ser jogado na arena, queria logo ser decapitado, queria morrer logo, para poder acabar logo com aquilo. Porque sabendo que morressem, ele sabia para onde iria, sabia que ia se encontrar com o Senhor. Então por isso eles tinham logo a vontade de morrer logo, e acabar logo com aquilo, que eles sabiam que se ficassem vivos, eles não iam ter paz nunca. Iam ter que estar sempre fugindo de cidade em cidade, de um lugar para outro, se escondendo, morando dentro de buracos, irmão. Eu vi uma ilustração que um estudioso fez, irmão, aonde os cristãos construíram para morar embaixo do subsolo, meu irmão. Fizeram, irmãos, alguns tipos de túneis embaixo do subsolo, lá embaixo. Eles passavam meses sem sair, sem ver a luz, sem sair para lá de fora, sem pegar sol. Ali dentro, ali embaixo. Então para eles era muito melhor morrer logo e parar com aquela perseguição. Então por isso ele diz aqui também do mesmo jeito para nós, da última hora, que bem-aventurado é aquele, meu irmão, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem do Senhor, para descansar, para ter logo repouso. Então nós estamos vendo aqui, irmão, muito claramente, os santos, você não está vendo aí? Os santos sendo perseguidos pelo anticristo, tá ou não está aí? Eu estou inventando isso aqui, está aqui escrito, meu irmão. Aí como é que você vem me dizer que a igreja não vai ver o anticristo? Que o anticristo, para se manifestar, a igreja tem que ser tirada, que a igreja que está detendo o anticristo chegar? De modo algum, pelo contrário. Muito pelo contrário, a igreja só pode ser tirada depois da manifestação do anticristo. Ah, pastor, mas é porque a igreja, deixa eu ver qual é a igreja que eles usam. A igreja de Sardes, né? De Filadélfia, aliás, ele diz que a igreja fiel vai ser poupada. Como guardaste a minha palavra, também te guardarei da grande provação que há de vir sobre o mundo. Isso aqui é uma alegoria para a igreja fiel, é verdade. Mas a igreja de Esmirna também era uma igreja fiel, e Jesus disse: vocês vão ser presos e mortos, mas seja fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Então há uma palavra que diz que a igreja fiel seria poupada da tribulação, mas há outra palavra que diz também que a igreja fiel também seriam mortos também, por causa do nome de Jesus. Então não adianta ficar tentando fazer analogia sem sentido. Não adianta. É muito claro o que nós estamos vendo aqui. A igreja sendo perseguida de morte, brutalmente, pelo domínio, o império, o governo do anticristo. E se você não morrer até lá, meu irmão, você vai estar vivo para passar por isso. Se é que você de fato é um cristão verdadeiro.
Se você é um desses gospel por aí, você vai rapidinho se prostrar diante da imagem da besta. Mas se você é um cristão verdadeiro, aí você se prepare para sofrer. Lá em... Estamos vendo aqui a igreja sofrendo. Você está entendendo? Está vendo? A igreja está sofrendo antes do arrebatamento. Vamos lá para Apocalipse 20. Quero só mostrar os textos que a igreja está sofrendo antes do arrebatamento, no período do anticristo. Isso aqui não tem negócio de segunda chance, não. Não existe esse negócio. Deus já está dando chance a nós há 2000 anos, né? Acho que 2000 anos de oportunidade não precisa mais de um ano, segunda chance. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Está vendo a alma de quem? De quem foi o quê? Degolado. Degolado pelo quê? Pelo testemunho de Jesus, ou seja, por terem permanecido fiéis a Jesus. Em que tempo? No tempo do anticristo, porque não se dobraram diante da imagem da besta, nem aceitaram, nem receberam o sinal na mão nem na testa. Esses aqui foram degolados no tempo, muito claramente está aqui o texto dizendo, no período da perseguição do anticristo. E repito, se você estiver vivo, não tiver morrido, você vai estar lá nessa hora, passar por isso. Vamos ver aqui Apocalipse 7. Tem uns crentes aí que acham que a igreja de hoje é tão boa que não pode passar por isso. Não, a igreja de hoje é boa demais, ela não pode passar por isso não. Se a igreja dos apóstolos, meu irmão, que era, nem se compara com a de hoje, que é a igreja fiel, incomparável com a igreja de hoje, passou, aí nós não vamos passar por quê? Pelo contrário, nós é que vamos passar mesmo. Deus vai peneirar bem direitinho esse povo, o povo da atualidade. Então vamos ver aqui, Apocalipse 7, versículo 9. Você vê mais uma vez aqui, os santos aqui que vieram da tribulação. Ó. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Clamavam com grande voz dizendo, presta atenção, ele diz, multidão de todas as nações. Aqui João já está tendo uma visão já depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Ele está vendo, já está todo mundo lá salvo, lá perante o trono de Deus. Aí no verso 10, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo, perguntou a ele João, né? Quem são esses vestidos de veste branca? Quem são? E de onde eles vieram? E João disse para ele, Senhor, tu sabes. E ele disse, esses são os que vieram de onde? De grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, porque passaram fome e sede na perseguição. Nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, que passaram tudo isso. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, porque houve muito choro e haverá na igreja. Então a visão aqui qual é? João, esse povo, João, a multidão que ninguém pode contar. Por quê? Porque já eram todos depois do arrebatamento. Uma multidão que ninguém podia contar. Quem são, João? De onde vieram? Esses aqui? Não sei, o Senhor sabe. Ele diz, esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja,
foram perseguidos violentamente, brutalmente, mortos, assassinados, passaram grandes tribulações, mas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, porque foram fiéis a Ele, a Deus, a Jesus. Que é assim que a igreja tem que se manter no período desta grande tribulação que virá contra nós. Amém, pessoal? Mas está aqui o texto mostrando a igreja sofrida, igreja perseguida, grande tribulação, grande sofrimento. E João está vendo esse povo lá, de vestes brancas, palmo na mão, cantando alegres, sem chorar mais, sem sentir mais fome, sem passar mais necessidade, sem sofrer mais tribulação alguma, mas livre de todo mal, sem nem lágrimas haverá mais. O Cordeiro nos guiará pela fonte das águas da vida. Então nós estamos vendo isso, a igreja sendo perseguida. Vamos para Daniel agora. Daniel também fala um pouco sobre isso. Daniel 7. Olha lá, crente. Vamos abrir a Bíblia. Daniel capítulo 7. Daniel 7. Do verso 23. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Aqui mostra o que? Proferirá a palavra contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E a igreja, o povo do Altíssimo será entregue a ele por um tempo, para sofrimento. Ele tanto vai blasfemar de Deus, como ele vai destruir os santos do Altíssimo. Daniel 8, verso 12. Daniel 8, verso 12. E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. A verdade será lançada por terra, será desprezada, pisada, não vai valer mais nada, como quase não está valendo mais nada. A verdade já está praticamente lançada por terra, mas será mais fortemente isso, na verdade, quando se manifestar o anticristo. Verso número 23 e 24. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Mais uma vez, e vai destruir maravilhosamente, com poder, com autoridade, com força, e vai destruir até as nações que se opõem contra ele, e vai destruir também o povo santo. Daniel capítulo 11. Daniel 11, versículo 32. Daniel 11:32 diz: e aos violadores do concerto, ele com lisonja perverterá, porque uma das artimanhas do diabo sempre foi
perverter o povo com bajulação. E sabe que o cara se perverte fácil com adulação. E os violadores do concerto, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, serão queimados, né? Pelo cativeiro, pelo roubo, por muitos dias. Está falando aqui do sofrimento do povo, dos homens de Deus. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Amém. Então mais uma vez ele mostra aqui o povo de Deus sendo perseguido, sendo morto, caindo ao fio da espada, caindo pelo fogo, sendo preso, caindo ao cativeiro, muitos sendo torturados. Mais uma vez ele mostra aqui. Então, irmãos, essa perseguição, como nós vimos aqui, muito claramente, eu particularmente não fico com nenhuma dúvida, né? Se algum irmão tem dúvida, mas você tem que ler tudo que nós lemos aqui, porque os textos mostram claramente o povo de Deus sendo perseguido, preso, mortos, em uma perseguição de proporções mundiais. Então essa será a grande tribulação que virá no período do anticristo, e essa grande tribulação será exatamente contra a igreja. A grande tribulação que Jesus profetizou em Lucas 21, para Jerusalém, aliás, para os judeus, o povo judeu, mas também a igreja, Jesus também profetizou lá uma grande tribulação para a igreja daquela época. E agora é muito claro, versículo por versículo, palavra por palavra, que a igreja atual irá passar por uma grande tribulação antes do arrebatamento da igreja. Eu não estou falando nada por mim, estou apenas, é diferente, você está vendo que a pregação é diferente. Muitas vezes eu pego um texto, vou pregando a mensagem revelada, de acordo com o que o Espírito Santo vai mostrando. Aqui nós estamos simplesmente lendo os versículos da Bíblia, é o que nós estamos fazendo até agora, para mostrar para vocês que a igreja irá passar por uma grande tribulação. E esta grande tribulação, irmão, essa grande perseguição, ela vai durar até quando? Até sabe quando? Até o arrebatamento. Perseguição da igreja só vai ter fim quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Só vai ter fim quando Cristo vier arrebatar o seu povo. Essa visão, então, com a manifestação de Cristo, é que a igreja vai ser aliviada dessa tribulação. Essa visão Deus deu a Daniel no capítulo 7, no versículo 21 e 22. Daniel 7, verso 21 e 22. Ele diz que essa perseguição, essa grande tribulação, a derrota dos santos, que é a igreja, só vai parar, vão parar de ser mortos e perseguidos quando o ancião de dia se manifestar, que é Jesus, aquele que vem nas nuvens do céu. Vamos ler aí, Daniel 7, 21 e 22. E eu olhava, Daniel dizendo, na visão, e eu olhava, e eis que a ponta, essa ponta que era o rei, né, o anticristo, que era um chifre, era uma linguagem simbólica. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo ao santo do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Oh, glória a Deus. Então a perseguição, a grande tribulação, ela vai até o ancião de dias, que é Jesus, vier para dar o reino aos santos do Altíssimo, que é o seu povo, que vai estar sendo fiel ali, em nome de Jesus. No verso de número 9, aí do mesmo capítulo que nós estamos lendo, verso 9, e eu continuei olhando, verso 9, e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram brancas como a neve, os cabelos da sua cabeça como a limpa lã. Oh, glória!
o seu trono como chama de fogo, e as rodas dele como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Verso de número 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. É ele, irmão, é ele, é Jesus. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado a ele o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Verso de número 14, ou aliás, verso de número 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém. O que é que nós vimos aqui? A grande perseguição brutal, violenta, de morte, de assassinato, de tortura, de frieza, crianças sendo assassinadas, jovens sendo assassinados, idosos morrendo, pessoas sendo despedaçadas, porque não querem se curvar diante do governo do anticristo, porque não querem se curvar diante do sistema do anticristo. Muitos de nós com certeza sendo presos e torturados, para poder denunciar onde estão os outros. Nós sem poder ir no mercado para poder comprar livremente, porque não temos o selo da besta, não temos o sinal do seu nome. Não poderemos sequer estabelecer residência fixa, ou mesmo ter um trabalho, ter um emprego, porque no momento que eles souberem que nós somos cristãos, seremos presos, meu irmão, seremos torturados, mortos, assassinados. Então nós vemos que isso vai acontecer, e a igreja tem que se preparar para isso. A igreja precisa se preparar para esse momento, porque depois essa perseguição, ela só vai ter um fim. Por pior que ela seja, mais angustiante que ela seja, ela só vai ter um fim no momento que aconteceu o arrebatamento. Então quando o ancião de dias vier nas nuvens do céu, como Daniel disse, aquele que parece com o Filho do Homem, ele virá para resgatar a igreja e para entregar o reino aos santos do Altíssimo, aqueles a quem é digno de receber esse reino, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que sofreram, que foram pacientes na tribulação, aqueles que passaram as dores, o sofrimento, mas permaneceram fiéis a Deus. É por isso, irmão, que eu não quero tratar crente com paparicado, meu irmão. Você trata um camarada com paparicado, no dia que você deixa paparicar, o camarada vai embora, deixa de congregar. Quero cuidar de vocês com a verdade, com a exortação, com a repreensão e com a doutrina da verdade, porque aí sim vai estar sendo preparado um povo, meu irmão, para enfrentar esse dia. Se nós não começar a se preparar agora, para quando chegar esse tempo, não vai ter como a gente se preparar no tempo. Nós ficar aqui brincando de showzinho gospel, né? De arraialzinho gospel, de oba-oba gospel, de tudo é uma brincadeira na igreja. Quando chegar esse tempo, nós não vamos estar preparados para isso. Nós temos que começar a ser preparados agora. Aí se você não aguenta nenhuma repreensão do pastor, nenhuma exortação do pastor, você vai aguentar essa perseguição aqui, meu irmão? Você vai aguentar sua cabeça na guilhotina, e uma lâmina de 50 centímetros, caindo e degolando, arrancando sua cabeça fora? Você não aguenta nenhuma exortação do pastor, nenhuma repreensão mais dura, já vai embora. Já fica todo esquisito, você vai aguentar isso aqui? Então por isso eu não quero tratar ninguém com paparicado, meu irmão. Aqui, eu já disse aqui, irmão, aqui é o seguinte: o irmão sai, a gente liga, a gente procura falar. Pronto, se o irmão não quer vir mais, amém, a gente vai orar por ele. Já estava falando para o irmão: olha, aquela irmã lá não está mais indo para a igreja não, mas as meninas já foram lá visitar ela, não vou pedir para elas ir de novo. Não, peça não, já foram, já conversaram bem demais, já conversaram o que tinha que conversar, agora vamos orar. Se ela for dos nossos, ela volta. Se não for, meu irmão,
ela vai para onde ela quiser ir. Nós não vamos ganhar ninguém com adulação, com paparicada, amém, meu irmão? Não tem ninguém aqui por isso. Nós não somos igreja de bajulador, nós somos uma igreja santa, nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui nos preparando, meu irmão, para ser salvo. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo que está lhe preparando para ser salvo, meu irmão. Toda vez que você ouve uma exortação, a palavra é Deus querendo tirar alguma coisa de você, para te deixar limpo, puro, santo, preparado para esse dia. Por quê? Vai se cumprir a profecia. 1 Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4. Amém? A profecia vai se cumprir. Depois de grande tribulação, a profecia vai se cumprir. No verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, muito barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. A profecia vai se cumprir. O arrebatamento vai acontecer mediante uma grande tribulação, mas vai acontecer. Mediante um grande sofrimento, mas vai acontecer. Mediante, nós vamos ter que renunciar a muita coisa. Sempre que eu li isso, eu dizia: Senhor, quando chegar esse tempo, como é que eu vou fazer? Eu era um empreendedor. Eu pensava, eu lembro, confesso, irmão, eu questionava, eu ficava preocupado. Quando surgia essa perseguição, como é que eu vou fazer com o meu comércio? Tão preocupado que eu estava, eu sabia que eu não ia poder mais ter comércio. Sequer eu ia poder ter residência fixa. Quanto mais nós, né? Sequer nós vamos poder ter residência fixa, quanto mais um comércio, um empreendimento. Então trabalhe até lá, tenha a sua residência até lá, viva a sua vida até lá, mas sabendo disso, que vai chegar um tempo que você vai ter que abrir mão de tudo isso. Igualzinho que aconteceu com a igreja primitiva. Tiveram os seus bens expoliados pelo governo, porque tinham que fugir para não ser mortos. Eram tidos por rebeldes. Sim, por agitadores, confuseiros, onde eles passavam. Então se prepara para isso. Mas uma coisa é certa: a profecia do arrebatamento vai se cumprir. Cristo vai vir no meio dessa grande tribulação. Enquanto a igreja está sofrendo essa perseguição, Cristo vai vir nos tirar daqui. Muitos de nós, não todos vão ser mortos, mas muitos vão ter que ser mortos, torturados, presos. E quando se completar o número dos que tem que ser mortos, como está em Apocalipse capítulo 6, só para concluir, capítulo 6, verso 9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Até quando vão repousar lá? Já estão lá no paraíso. Não, vista essas vestes brancas aqui, repousa mais um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ou seja, vocês têm que ficar aí mais um pouco e esperar, porque ainda falta alguns morrerem como vocês foram mortos, ou seja, por amor à palavra de Deus. Aí quando se completar o número, que ninguém sabe quantos é, então vai se cumprir o tempo do juízo, do julgamento. Aí então, meu irmão, essa perseguição vai vir contra a igreja antes do arrebatamento. Hoje a coisa está mole.
Existe perseguição no mundo contra a igreja? Existe. Aqui no Brasil existe uma perseguição silenciosa. Ainda não estamos sendo ameaçados de morte. Apenas se a gente pregar a verdade, não pode. Pode fazer campanha, pode fazer qualquer coisa, mas se for pregar o verdadeiro evangelho aí nas rádios, eles querem proibir. Mas em muitos países já existe essa perseguição que a gente está vendo. Mas essa perseguição ela vai se estender em todo o continente. E não mais por intolerância religiosa, não é por isso. A desculpa deles não vai ser essa. A desculpa vai ser porque nós vamos ser tidos por rebeldes. Estamos nos levantando contra o sistema e não queremos aceitar o governo unificado do anticristo. Então virá essa grande tribulação, essa grande perseguição contra a igreja. Muitos de nós seremos mortos, outros estarão vivos para o arrebatamento. Porém os que morreram com Cristo vão ressuscitar. Morreram com Cristo, ou seja, morreram sendo fiéis a Cristo. Uma das coisas que eu peço a Deus em oração: Senhor, me prepara para me encontrar contigo, seja pela morte ou pelo arrebatamento. Se estiver próximo o dia de eu partir, Senhor, me prepara para que eu possa morrer, mas morrer com Cristo. Só que depois que a igreja for tirada, meu irmão, dessa grande tribulação que a igreja passou, porque essa grande tribulação é para a igreja, não é para o mundo não, é para a igreja. Depois que essa grande tribulação passar contra a igreja, que ela vai ser arrebatada, aí vai vir o pior que o mundo não esperava. Vai vir o pior. Aí vai vir uma grande tribulação agora para quem? Para a besta, para o anticristo, para o falso profeta e para todas as nações do mundo. Agora da parte de Deus. Você percebeu o mistério? Cristo profetizou uma grande tribulação contra os judeus, uma grande tribulação para a igreja primitiva daquela época, tudo se cumpriu. Agora a Bíblia fala em mais duas grandes tribulações que virá. A primeira contra a igreja, no período do anticristo, e a segunda depois do arrebatamento, quando o anticristo for tirado, que virá a 7 taças da ira de Deus. Essa vai ser a pior de todas. Vai ser aquela para fechar mesmo como nunca Deus vai fazer. Então nós vamos estudar isso. Só que eu tenho duas opções aqui para domingo que vem, para a gente poder ficar dentro do assunto. Eu gostaria de mostrar para vocês domingo que vem. Já que nós estamos vendo que a igreja vai ser arrebatada, passar por uma grande tribulação, e no período dessa grande tribulação de sofrimento, enquanto alguns de nós somos mortos, se completa o número dos que tinham que morrer, aí a igreja é arrebatada. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitam, unidos aos que estão vivos, sobe ao céu e encontra o Senhor nos ares. Em seguida virá a grande tribulação agora para o mundo inteiro, o que ficou. Cristãos desviados, povo que não tiveram compromisso com a palavra de Deus, que não buscaram santidade, que não foram obedientes a Deus, que não se sujeitaram à palavra de Deus. O mundo que se dobrou diante do sistema do anticristo, a grande tribulação vai ser contra eles agora, que Deus vai enviar. Então nós podemos ver isso domingo que vem,